Glória a Deus. Glória a Deus. Queremos com alegria saudar o povo de Deus com a paz do Senhor. Também saudar com alegria os irmãos internautas, sempre acompanhando, né? Nós sabemos da dificuldade de muitas pessoas de chegarem ao templo às vezes. E essa oportunidade, essa brecha, né? Que nós temos, que é as redes sociais, que alcançam tantas pessoas. E isso é louvável, e que essa ferramenta nós possamos usá-la para glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? Quero louvar a Deus também pela pessoa do nosso pastor presidente, pastor Abraão Robson Ferreira, pela confiança, pelo nosso pastor vice-presidente, pastor Sânzio Soares, que nos confiou de estarmos aqui nessa noite, trazendo uma reflexão junto com os irmãos acerca do ensino da palavra poderosa do Senhor Jesus. E eu louvo a Deus por estar aqui junto com os irmãos, porque a palavra de Deus ela é afiada dos dois lados, como está escrito, faca de dois gumes, espada de dois gumes, ela é afiada dos dois lados. Então, para a gente ensinar, a gente tem que aprender. Para a gente ensinar, a gente tem que viver aquilo que está ensinando e ensinar aquilo que está vivendo. Então é um peso muito grande subir aqui no altar para trazer uma palavra, uma reflexão com os irmãos. E eu careço das orações dos irmãos, eu careço das orações dos santos, como disse o apóstolo Paulo, para que o Senhor nos ajude a trazer uma reflexão junto com os irmãos acerca da palavra do Senhor. Se os irmãos quiserem acompanhar conosco, os irmãos podem abrir a sua Bíblia no Evangelho que escreveu João. Obrigado, meu filho. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por discípulo João, no capítulo 16. Glória a Deus. Evangelho que escreveu João, capítulo 16, versículo 7, versículo 8, nos traz uma reflexão maravilhosa para nossos corações. Diz assim: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Com esse texto, eu gostaria de refletir com os irmãos nesta noite acerca do nosso amigo chamado Espírito Santo. Aleluia. Como é bom falar do Espírito Santo. Pense numa pessoa maravilhosa, é falar do Espírito Santo. E se formos falar da doutrina do Espírito Santo, que nada mais é que o ensino acerca dele, nós queremos trazer alguns detalhes, porque a doutrina do Espírito Santo ela é muito extensa, né? E eu não tenho ainda essa capacidade espiritual de trazer essa extensão tão maravilhosa acerca da doutrina do Espírito Santo. Mas eu gostaria de trazer alguns detalhes que me chamaram a atenção e tocou o meu coração. Porque a doutrina do Espírito Santo é uma das principais doutrinas, todas elas são importantes. Mas a doutrina do Espírito Santo tem a sua peculiaridade. É o Espírito Santo que vamos falar. É a pessoa da Trindade Santa. Quando falamos do Espírito Santo, nós estamos falando da terceira pessoa da Trindade. E isso é um mistério. E esse mistério, não temos como se aprofundar nele. Por quê?
Porque imaginamos, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Então são 3 Deus? Não. Pai, Filho e Espírito Santo. São 3? Ou é só um? Então isso é um mistério muito grande. E eu sempre avalio essa divisão da Trindade Santa, porque Deus é único. Só existe um Deus Todo-Poderoso. Mas como a gente comenta na Trindade Santa, isso às vezes traz um conflito na mente. Um conflito em algumas pessoas acerca desse assunto. Trindade, Deus único, Trindade. E às vezes a gente não consegue entender, né, meu pastor? Mas nós entendemos o seguinte: que Deus, Ele trabalha de uma forma na dispensação, onde o Espírito Santo é uma pessoa, Jesus Cristo é uma pessoa, e Deus é o nosso Pai eterno. Mas é um só, trabalhando de maneira diferente. Se a gente analisar do tempo da criação até hoje, a gente vai entender porque Deus, Ele se torna uma trindade. Primeiro, Deus criou a humanidade e estabeleceu um povo para segui-lo, adorá-lo, e Deus trabalhar por ele, que foi Israel. E nós chamamos isso de um momento de dispensação. A primeira dispensação de Deus, chamada Deus por nós, diga ele a Israel, porque Deus chamou Abraão, não foi assim que a gente aprendeu? Deus chama Abraão e faz uma promessa a Abraão. E dentro dessa promessa, Deus estabelece a Abraão que vai trabalhar por Abraão e pela sua descendência, Israel. E Deus trabalhou de maneira maravilhosa. A gente tem aqui contextos históricos que Deus fez por Israel, que alegra até hoje o nosso coração. Pode ler 10.000 vezes, mas quando todas as vezes que a gente lê o milagre que Deus fez através do povo de Israel, a gente se alegra de novo, porque foi coisa maravilhosa que Deus fez por Israel. Então, a primeira dispensação de Deus, chamada dispensação Deus por nós, através da vida de Abraão e a sua descendência, Israel. A segunda dispensação veio na promessa desde lá do jardim do Éden, quando Deus falou para Satanás que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. E lá no profeta, se não me engano, Malaquias ou Zacarias, ele profetiza acerca daquele que viria, e o seu nome seria Emanuel. E o que significa Emanuel? Deus conosco. É a segunda dispensação. A primeira foi Deus por nós, através de Israel. Deus diretamente trabalhando, agindo na vida do povo de Israel. A segunda dispensação, Deus conosco. Por quê? Porque está escrito, como foi revelado, que o Filho de Deus despiu-se da glória e veio ao mundo, se vestiu de homem e esteve no meio do povo. Foi Deus no meio de nós. Jesus Cristo é o Filho de Deus, que traz a segunda dispensação de Deus. Deus conosco, habitou conosco, andou nessa terra, pisou nessa terra, falou com o homem cara a cara, olho no olho. Só teve uma coisa: não se contaminou com as coisas maléficas do homem, do pecado do homem. O único que veio ao mundo imaculado, do jeito que entrou até o dia da sua morte. Então, a segunda dispensação foi Jesus Cristo, que veio ao mundo,
o Filho de Deus. Foi a segunda dispensação. Deus conosco, como é o seu nome profetizado, Emanuel. E quando Jesus estava conversando com seus discípulos, aqui no capítulo 16 de João, ele revela a terceira dispensação. Como foi que nós lemos? Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá. Jesus aqui revela a terceira dispensação. Qual foi a primeira? Deus por nós, mas por Israel. Segunda dispensação, Emanuel, Deus conosco, através do seu Filho Jesus Cristo. E a terceira dispensação, é o que Jesus diz aqui, ó. Coisa linda. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Terceira dispensação, Deus é a melhor em nós. Por que eu estou dizendo que é a melhor? Porque através do sangue de Jesus, Ele resgata a nossa vida da vã maneira de viver, nos purifica, nos regenera e nos dá condições de receber o mais ilustre morador que existe na face da terra, o Espírito Santo. É a terceira dispensação de Deus. Deus em nós é o Espírito Santo. Olhe para o seu irmão que está ao seu lado, perto de você, e diga assim: ei, o Espírito Santo mora em ti. Aleluia. Aleluia. A terceira dispensação de Deus é chamada Deus em nós. Agora imagine o grande, eterno, poderoso, magnífico, soberano, Criador do céu e da terra, mora em mim, mora em você. Aleluia. Isso é algo inexplicável para um ser humano qualquer. Ele nunca que vai compreender essa maravilha e essa importância em nossa vida. Por quê? Porque se o Espírito Santo não habita em mim e não habita em você, quer dizer que isso não confirma que a palavra de Deus está em vós, e confirma que a verdade não está em vós. Porque quando a verdade está em nós, como Jesus Cristo disse, Ele vai convencer o homem do pecado, do juízo, da justiça. Quem convence? É o Espírito Santo. Eu estava imaginando que o Espírito Santo, ele convence o homem. Aí eu meditei numa ilustração do Espírito Santo convencendo o homem. Imagine que você está na sua casa, mas essa casa é uma casa espiritual, mas é a sua casa. De repente chega alguém lá de fora e grita seu nome: Alexandre! Acontece assim às vezes na minha casa, na sua casa, lhe chamando do lado de fora, e você diz: já vai! Chega lá na porta, quando você abre a porta para ver quem é o Espírito Santo. E o Espírito Santo diz: tudo bem? Você, tudo bem. Eu vim aqui dizer a você, o Espírito Santo falando para nós, que eu tenho algo para dizer muito importante para a sua vida. E você lá com a porta aberta e o Espírito Santo na sua porta. E o Espírito Santo diz: eu sei aonde você tem ido. Eu sei o que você tem feito. Você vai, já fica aquele impacto, né?
E o Espírito Santo diz: eu sei o que você tem falado. Eu sei o que você tem praticado. Eu sei o que você tem feito escondido, porque eu sou o Espírito Santo e vejo tudo. Mas eu tenho algo para te dizer. Tem solução para a tua vida. Porque tudo que você está fazendo, e aquela mensagem do Espírito Santo vai na consciência. Tudo que você está praticando, tudo que está fazendo, o caminho errado que você está andando, aquilo que você está praticando, que está desagradando o dono do céu. Se você deixar, se arrepender e sair desse caminho, eu vou entrar na tua casa. Aleluia. Eu vou limpar ela. Eu vou lavar ela com o sangue do Filho de Deus, que foi derramado na cruz do Calvário. Eu vou limpar toda a tua casa. Depois que eu limpar a tua casa com o sangue do Cordeiro, eu vou tocar fogo na tua casa. E depois que eu tocar fogo na tua casa, eu vou morar com você nela. E vou estar todos os dias contigo, lado a lado. Por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra consolador, no original, a palavra paracleto, tem o mesmo sentido de dizer chamado alguém para estar do lado de outra pessoa. Ei, aleluia. Se o Espírito Santo já me visitou, se o Espírito Santo já te visitou, já nos convenceu dos nossos erros, nossas falhas, nossos pecados, é por isso que estamos aqui nessa noite. Então a coisa maravilhosa é, ei, do teu lado, além de morar em ti, do teu lado, quem anda contigo, olha, tu não estás só. Na verdade, você nunca está só, porque o Espírito Santo está aí, do teu lado. Aleluia. Talvez alguém não dê importância a isso, mas eu me importo, porque muitas vezes a minha conversão mesmo veio de um momento muito solitário na minha vida, na minha história. Mas quando o Senhor se aproximou de mim e o Espírito Santo me visitou, eu sei do que eu estou falando, da alegria que eu senti e até hoje sinto, para a graça, para a glória e a honra do nome do Senhor. Ah, como é importante para mim que o Espírito Santo esteja na minha vida, andando comigo, porque nós somos tão falhos. Mas quando acontece alguma coisa, porque Paulo também falou que o Espírito Santo faz lembrar, isso quer dizer que o Espírito Santo, ele trabalha no nosso coração, ele trabalha na nossa mente. E muitas vezes vem algo para acontecer, para nos tirar da presença do Rei. E a gente olha, e quando a gente pensa, ei, o Espírito Santo chega e diz: isso aí não é para você. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo diz: ei, meu filho, não vá por esse caminho. O Espírito Santo fala: não fale isso, não faça isso, não entre aí.
O Espírito Santo fala: ei, meu filho, não assista a isso. Saiba que hoje uma das grandes causas de conflito nos lares já não é mais o dinheiro. Não é. É as conversas pelas redes sociais. Antigamente era o dinheiro. O casal: não, é meu, é meu, é meu. Hoje é as conversas nas redes sociais. As redes sociais são muito importantes, mas se ela não for usada, acompanhada pelo Espírito Santo, em vez de ser uma ferramenta para glorificar a Deus, será uma ferramenta para destruição de vidas, de famílias, de ministérios. Conheço muitos obreiros, muitos amigos, que através das redes sociais abriram uma brecha. Homens e mulheres. Porque tudo começa às vezes com uma mensagem. E o Senhor sabe por que está falando conosco nessa noite. Chega uma mensagem em nosso telemóvel, em nosso celular. Plim! Né? Vai, plim! Vai depender de nós se vamos dar andamento à conversa ou não. Às vezes é conversa amiga, às vezes é conversa de família, mas às vezes é uma seta maligna. E se alguém está esperando uma seta vir pelos ares, esqueça. Hoje Satanás tem uma flecha e um arco poderoso que se chama redes sociais, aonde tem inflamado, atacado e ferido muitos corações e mentes de pessoas que não estão percebendo ainda que o Espírito Santo está do seu lado. Mas o Espírito Santo vê tudo, olha tudo, acompanha tudo e fala. Ei, o Espírito Santo fala. O Espírito Santo não é um vento, o Espírito Santo não é uma bomba, o Espírito Santo não é um raio, o Espírito Santo não é um sopro, não. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem sentimento, e é Ele que está com o ministério e a responsabilidade de preparar a noiva do Cordeiro para se encontrar com o noivo. Aleluia. Quem acompanha a noiva todos os dias, o dia todo, é o Espírito Santo. O Espírito Santo está conosco todo dia e o dia todo. Aquele momento que a gente pensa que ninguém está vendo. Ninguém está me vendo. Ei, você está enganado. O Espírito Santo está te vendo. E Ele fala: meu filho, vigia. Ah, quantos amigos receberam mensagens, e amigas também, de alguém se passando por amigos, amigas, pedindo conselho, mas a intenção era outra coisa, e começava a mandar outra mensagem, e resposta, e mensagem, e resposta, de repente já estava em fotos. Meu Deus. E a gente pensa que ninguém está vendo, mas a pessoa mais importante em nossa vida está vendo. O Espírito Santo. Ele vê tudo. O Espírito Santo, quando falamos da doutrina do Espírito Santo, nós falamos que existem atributos, porque se Ele é uma pessoa, Ele tem atributos. E os atributos do Espírito Santo são vários, mas eu quero citar alguns importantes. O Espírito Santo
Ele é onipotente, porque Ele é Deus. O que é onipotência? Onipotência, só Deus é. Ele pode tudo. Nada é impossível para o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Olha, que coisa maravilhosa. Nada é impossível para o teu amigo. Ei, o teu amigo que anda contigo todos os dias, o dia todo, que está ao teu lado, que está te consolando, te ajudando, te guiando, te orientando, aleluia, que está sempre aconselhando, fortalecendo, enchendo, batizando, renovando, usando. Ei, o teu amigo Espírito Santo, nada é impossível para Ele. Aquilo que é impossível para nós, aquilo que é dificultoso para nós, Ele pode fazer. Às vezes queremos resolver algo e não conseguimos resolver, mas o teu amigo, ele tem o poder de ir lá e fazer, aleluia, aquilo que você e eu não podemos fazer. Ele vai lá e fala. Às vezes queremos dizer algo para alguém, às vezes queremos resolver algo com alguém, mas não temos assim aquela capacidade, ou realmente aquela ação de poder resolver. Mas quando a gente dobra o joelho e diz: meu amigo Espírito Santo, vai lá. Espírito Santo, vai lá. Eu não posso ir, mas tu pode. E o Espírito Santo vai e visita. Aleluia. Aleluia. Brevemente eu quero dar aqui depois um testemunho de algo que Deus está fazendo, que o Espírito Santo está fazendo. Eu não conseguia fazer, mas o Espírito Santo faz. Eu não tinha condição nenhuma de fazer, mas o Espírito Santo tem condições. Eu não sabia como falar, mas quando eu fui falar, o Espírito Santo chegou primeiro, e o que eu pensava foi além daquilo que eu estava imaginando, porque o Espírito Santo vai aonde a gente não pode ir. O Espírito Santo fala com alguém que a gente não pode falar. O Espírito Santo é onipotente. Não existe limite para Ele. E Ele é o teu amigo, o meu amigo. Aleluia. Um dos atributos importantes do Espírito Santo, além de Ele ser onipotente, Ele é onipresente. O que é isso? Alguém pensa que o diabo vê tudo. Não, o diabo não vê quase nada. O diabo tem legiões que trabalham para ele. Ele é um gerente geral. E as legiões trabalham para ele. Mas o Espírito Santo, Ele é onipresente. Ele está em todo canto ao mesmo tempo. O Espírito Santo está aqui agora. Olha ele aí no seu lado. Mas Ele está lá no Brasil. Ele está lá no Japão. Ele está lá na Inglaterra. O Espírito Santo está nos Estados Unidos. O Espírito Santo, Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ei, presta atenção. Não é um dedo aqui e a perna lá, não. Ele está todo em todo lugar. Ei, tarabacandarabalachúria. Não é que o Espírito Santo está espalhado, não. Ele está todo em todo lugar. No céu e na terra. No céu e na terra. O Espírito Santo é onipresente. É por isso que eu digo: ei,
Nunca pense que você está só. Não. Eu estou sozinho nessa. Ninguém me ajuda, eu estou sozinho. Não, você não está sozinho. O Espírito Santo, Ele é o teu amigo, Ele está juntinho de você. Jesus disse, Ele é o Consolador, é o Paracleto. Ele está ali coladinho com você. Oh, meu amigo Espírito Santo. Aleluia, Ele é onipresente, é um atributo dele, de Deus, onipresente. Está em todo canto ao mesmo tempo. Outro atributo maravilhoso do Espírito Santo, Ele é onisciente. O diabo, alguém pensa que o diabo é onisciente. Não, o diabo não é nada. Quem é onisciente é Deus, é o Espírito Santo. E o que é ser onisciente? Olha, o Espírito Santo conhece toda a tua história, desde o dia que tu nasceu. Eita! Você não sabe onde você nasceu. Você só sabe o nome, mas não viu como foi que você nasceu. Viu? Mas o Espírito Santo viu. O primeiro choro, o Espírito Santo viu. Teu crescimento, o Espírito Santo viu. Ele sabe a tua história, o caminho que a gente entrou, a lata de lixo que a gente entrou, e o Espírito Santo olhando. Mas quando o Espírito Santo se apresentou, a gente lá no lixo, no lamaçal do pecado, bateu na porta e disse, eu vim te visitar. E a gente fez assim, chorando, cheio de pecado, todo sujo. Eita, todo sujo de pecado. O Espírito Santo batendo em nossa porta. Mas um dia a gente fez assim, abriu aquela porta velha, suja, arrebentada, e disse, entra, Espírito Santo, entra na minha casa, eu preciso de ti. Eu reconheço que sou falho. Espírito Santo, me ajude. É a palavra mágica. Espírito Santo, me socorre. O Espírito Santo entra, e como a gente comentou, ele lava a casa, limpa a casa, toca fogo na casa. Aleluia, porque o Espírito Santo é fogo de Deus. Ele toca fogo na casa e começa a habitar na casa e diz, agora você é meu. Aleluia, agora você é meu, eu vou andar contigo, lado a lado contigo todos os dias, até a trombeta tocar. Então o Espírito Santo, ele é onisciente. Ele conhece todo o nosso passado. Claro, Ele conhece o nosso presente. E outra coisa maravilhosa, eu não sei daqui a 1 minuto, mas o Espírito Santo sabe todos os passos que vai ser amanhã da tua vida. O Espírito Santo conhece o ontem, conhece o hoje, e já sabe o que vai ser amanhã. O teu amigo, aleluia, aleluia, o teu amigo Espírito Santo, ele é onisciente, ele sabe de tudo, ele sabe de todas as coisas, ele sabe de toda a intenção do coração do homem, todas as intenções dos corações dos homens, ele conhece tudo. Às vezes alguém se aproxima de você, e a gente pensa que aquele alguém é uma boa pessoa, é algo interessante para a nossa vida, para a nossa história. E o Espírito Santo revela alguma coisa e diz, cuidado, porque o Espírito Santo sabe que amanhã aquela pessoa pode prejudicar a sua vida. Comigo já aconteceu, não sei com você. O Espírito Santo revela coisas que podem acontecer na tua vida. O
E o Espírito Santo revela alguém. O Espírito Santo revela pessoas. O Espírito Santo revela coisas. Aleluia. Sabe para quê? Alertando a nossa vida, dizendo: ei, cuidado. A nossa irmã Paula teve um sonho comigo. Essa irmã, não sei como dizer, mas eu tive um sonho com o Senhor. Que o Senhor estava dando comida à ovelha. Mas o Senhor não queria dar comida à ovelha. E disse: Jesus, eu sei que o peso do ministério da palavra é muito grande. E passei um tempo realmente trabalhando, indo, menino em escola e tanta coisa. Mas aí eu deixei um pouco, ou muito, que o Espírito Santo revelou, foi muito. E está dando alimento à ovelha, foi o que Deus revelou a ela. E olha aí onde eu estou hoje aqui, tá vendo? Porque é Deus que revela, é o Espírito Santo que fala. Ei, o Espírito Santo fala. O Espírito Santo revela. Se você tiver dúvida de alguma coisa em sua vida, dobre o joelho, pode dobrar o joelho e dizer: meu amigo Espírito Santo, eu estou em dúvida com alguém ou com alguma coisa, assim. Se tu vê algo que seja diferente ou que afete a minha vida, Espírito Santo, fala comigo. Ei, o Espírito Santo é maravilhoso. De alguma forma, ele vai falar contigo para te dizer: ande aqui, vá por aqui. Se ele vai usar alguém, se ele vai te revelar em sonhos, se ele vai falar até no louvor. Já tive situação na minha vida que um louvor parecia que estava falando o que estava acontecendo comigo. Meu Deus! E aquela preocupação, aquela angústia, aquele desespero, no momento que aquele louvor entrou no meu coração de uma forma tremenda, que o Espírito Santo falava, cessou aquela angústia. E eu disse: obrigado, Espírito Santo, porque tu fala. E como é bom ouvir a voz do Espírito Santo. É a melhor coisa na vida. Tem gente que dá importância para falar, para ouvir a voz de um cantor, de um artista, de um político. Eu queria ouvir ele falar. Não, eu quero ouvir é o Espírito Santo falar. Porque quando o Espírito Santo fala, algo maravilhoso vai acontecer, ou um grande livramento ele está nos livrando. Por isso que o Espírito Santo, ele é onipresente. Vamos concluir. O Espírito Santo, ele é onisciente, sabe de todas as coisas. O Espírito Santo é eterno, ele não tem começo, não tem meio, não tem fim. O Espírito Santo é eterno, não tem começo, não tem fim. O Espírito Santo é eterno. Onde ele nasceu? Não tem nascimento do Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo, ele é o Criador, ele fazia parte da criação. O Espírito Santo, ele é a verdade. 1 João capítulo 5, versículo 6 diz que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. O Espírito Santo, Deus utiliza o Espírito Santo como um selo, não é, meu pastor? Está escrito. O Espírito Santo como um selo. Para que serve um selo naquela época? O rei tinha um anel bem bonito. E nesse anel tinha um emblema do seu reinado, da sua coroa, do seu nome, da sua herdade. E naquele emblema, ele serve como um carimbo, que é um selo. E quando o rei faz um documento, que alguém vai levar aquele documento, para saberem que a carta é original do rei, o rei vai lá, pega o anel, vai naquela tinta, né? Toca o anel, coloca tipo uma massa para selar as pontas da carta.
e vai com o anel aí, sela. E quando todos olharem para aquela carta, diz: essa carta é do rei fulano. Essa carta pertence ao rei Cicrano. E quando o Espírito Santo ele diz que é o selo, é porque quando ele nos resgatou, o rei nos resgatou e fez: agora você é meu, eu sou seu, você agora é meu. Mas como alguém vai saber que eu sou seu? Calma, eu vou lhe dar um selo. Todo aquele que olhar para você vai saber que você tem um dono. Aleluia. Como assim? Porque quando o Espírito Santo entrar na tua vida, você nunca mais será a mesma pessoa. Se você roubava, não rouba mais. Se você matava, não matava mais. Se você pecava, não peca mais. Se transgredia, não transgride mais. Todos vão olhar para você e vão dizer: quem era Alexandre? Olha, Deus mudou a vida dele. É o selo do Espírito Santo na tua vida. Alguém olha para você e diz: você é diferente, você é evangélico, você é crente. Quem foi que ele disse? Não, é assim, você é diferente. A linguagem é diferente, as palavras diferentes. Eu vejo você ali cantando umas músicas diferentes, falando Jesus, Jesus. É o selo. É o selo do Espírito Santo na tua vida. É o selo do Espírito Santo em nossa vida. O Espírito Santo também é penhor. Sabe o que é penhor? Eu estava analisando que o Espírito Santo é penhor. E o penhor é algo que é determinado para garantir que você é herdeiro. Tipo um testamento que ninguém pode validar. Depois que está escrito o seu nome lá, eita, ninguém, nem Satanás, nem suas legiões de demônios, ninguém, nada nessa terra pode ir lá querer apagar o teu nome da herança. Não pode, porque quem fez e quem colocou o teu nome lá foi Deus, através do Espírito Santo. O Espírito Santo é o penhor, quem garante. O Espírito Santo é quem confirma que você é salvo. Quando alguém diz assim: tu és salvo e come farinha, sou salvo. Quem garante que você é salvo? Quem garante que você é salvo? Sabe quem garante? É aquela presença maravilhosa, o penhor do Espírito Santo, que diz: tu és meu. Aleluia. Quando a gente adora e Ele alegra a nossa alma, o nosso coração, e a gente sabe de quem a gente é dono. A gente tem um dono, e o Espírito Santo é quem garante isso. E para a gente concluir, já fui longe, a gente vai falar ainda no vale dos ossos secos, mas deixa para outra oportunidade. Porque o Espírito Santo é Ele que sustenta e dá a vida. Aí em outra oportunidade a gente comenta sobre o vale dos ossos secos, amém? Vamos ficar de pé para a gente agradecer ao Senhor. Convidamos quem está no comando, Patrick, o diácono, presbítero, desculpa meu irmão, presbítero Patrick, para concluir o trabalho. E nós vamos agradecer a Deus e agradecer ao nosso amigo que está aqui ao nosso lado. Aleluia. Como é bom tê-lo como amigo, Espírito Santo. Olha, você pode conversar com ele, porque ele é uma pessoa e está ao teu lado. E dizer: Espírito Santo, como é bom tê-lo como amigo. Obrigado. Muitas vezes eu digo assim: Espírito Santo, eu não mereço ter amigo como você, Espírito Santo. Eu não mereço, eu não sou digno, mas tu é tão grande, tão lindo, tão fiel. Aleluia. Como é bom ter o Espírito Santo como amigo.
Meu presbítero, quantos momentos em nossa vida de desespero. Me faz lembrar quando eu estava só ainda aqui em Portugal. E uma ansiedade me tomou de uma maneira descontrolada. A mente parece que teve aquele momento que eu estava com suspeita de Covid. E aquela garganta começou a travar. Começou a vir aquela ansiedade, aquela agonia. E eu sozinho dentro daquela casa. E eu comecei a dizer, meu Deus, e agora? Eu vou morrer, eu vou morrer. E de repente, eu disse, calma. Coloquei um louvor. Dobrei o joelho. Comecei a falar com o Espírito Santo. Aleluia. Espírito Santo, me socorre. O que é isso? Olha, irmão, nossa mente tem um limite, viu? Não tem bom nessa terra, não. Nossa mente tem um limite. Se a gente não clamar pelo Espírito Santo, ai, ai, ai. E eu disse, Espírito Santo, vem cá. Aleluia. O Espírito Santo veio ali e me visitou de uma maneira tão linda, tão especial, que eu disse, obrigado, eu não estou só. Eu pensava que estava só aqui nesse ambiente, mas eu não estou só. Obrigado, Espírito Santo. Pois saiba que você não está só. Pode vir qualquer situação em sua vida, o desespero pode vir à porta, mas saiba que o teu amigo Espírito Santo não te deixa só. Se for para passar naquela situação, você vai passar, mas o Espírito Santo vai passar contigo. Aleluia. Se for para passar, ele passa contigo. Se não for para passar, ele repreende e você não passa pelaquela situação. O Espírito Santo está conosco. Aleluia. O Espírito Santo está em nossa vida. O Espírito de Deus é quem nos garante a nossa herança na morada celeste com o nosso Pai. Nosso presbítero. Glória.